De volta ao segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, junto com a psicóloga clínica e psicanalista Leia Souza Alves de Araújo, falando sobre a questão da adolescência prolongada. No outro bloco nós terminamos falando sobre um recado, né, que o Papa deixou aos jovens brasileiros. Continue, por favor, Leia. Eu achei muito bacana ver o recado do Papa hoje, né, porque a adolescência é o período em que você não tem aquela responsabilidade, as perdas, então você pode protestar, pode, né, dar o grito. E o Papa disse assim, eu quero que vocês sejam revolucionários, que vocês vão contra a corrente. Então, é claro que é uma revolução, né, a gente espera que seja uma revolução bacana, coerente, né, mas é um momento de arriscar. Adolescência é um momento de arriscar e é necessário que haja esses riscos. Para quê? Para que o jovem, aos poucos, possa estabelecer uma identidade estável. Então, para a gente falar sobre o prolongamento da adolescência, a gente tem que falar sobre o que seria esperado ao final do período da adolescência, porque a adolescência é o período de transição do mundo infantil para o mundo dos adultos. Então, ao final desse período de adolescência, espera-se que esse jovem ele possa estabelecer uma identidade estável, né? Estável em termos de quê? De crenças, de valores, de autoimagem, né? Que ele possa escolher uma profissão, que ele possa desenvolver seus estudos, concluir uma faculdade, que ele tenha segurança, independência financeira, que ele saiba lidar com os problemas da vida. Às vezes a pessoa não vai ter condições de estudar, mas ela escolhe o caminho do trabalho. Porque a gente está falando aqui de adolescentes universitários, mas a gente tem uma parcela de jovens de baixa condição socioeconômica que é jogado muito cedo no mundo do trabalho. E às vezes também não tem condição de viver uma adolescência da forma que deveria ser vivida. Mas né? Isso é tudo que se espera ao final dessa transição da infância, né, ao mundo adulto, tendo a adolescência como meio do caminho, uma espécie de adoecimento em que ele se volta para os seus conflitos internos, ele se volta para a construção de uma identidade e até chegar um momento em que, pronto, estabilizei, tenho uma identidade, isso é o que se espera. Mas o que acontece? O que a gente vê é muitas vezes um prolongamento dessa etapa, onde a gente vê aí, às vezes, pessoas de 24, 25, 30, 40, 50, às vezes até 70, que a gente ainda... No extremo, né? Porque essa questão da adolescência é uma questão funcional. Por exemplo, se você tem uma criança de 8 anos... que às vezes já funciona como um adolescente. E às vezes você tem um adulto de 40 anos que funciona como um adolescente também. Ou seja, vai protelando as decisões, vai protelando o assumir a sua vida, as suas responsabilidades. Às vezes a gente vê, muitas vezes, essas pessoas morando na casa dos pais. Isso não quer dizer que a pessoa que mora na casa dos pais necessariamente é um adolescente acomodado. Ou prolongado. Não, eu queria frisar aqui que é uma série de condições, tanto psicológicas quanto sociais, financeiras, porque esse final da adolescência é essa entrada que a gente diz no mundo dos adultos. E o mundo dos adultos é cruel com a gente, né? A gente tem que se sustentar, a gente tem que ter condições de criar uma família, quem quiser, né? Ou de morar sozinho, ou de sustentar a si próprio. Tanto financeiramente, suas escolhas afetivas, amorosas, né? Onde você vai morar, o que você vai fazer da sua vida. Então, como você bem disse, na verdade não é só um item, tipo, mora com os pais, então já é um adolescente prolongado, né? Não. Não necessariamente, é uma constelação de fatores. Mas, assim, essencialmente, o que nós poderíamos indicar ao nosso telespectador como se fosse, assim, mais visível? Essa questão da dificuldade da autonomia financeira, Isso. A dificuldade em constituir um novo núcleo familiar, de tomar decisões. Né? Porque às vezes a pessoa não quer constituir um núcleo familiar, mas ela parte para morar sozinho, ou mesmo pode até morar com os pais, não quer dizer que ela está num prolongamento da adolescência, é uma escolha, às vezes, que a pessoa faz. Mas, às vezes, dificuldades afetivas, emocionais, crises prolongadas,
muda de emprego, não quer assumir, esse emprego não está bom, não, quero o outro. Aí chega lá no outro, encontra uma dificuldade, não, esse também não serve. E é uma maneira de ir protelando, sabe? Protelando esse assumir definitivamente a sua própria vida. Sim, e no caso do universitário, em função da sua experiência, né, na divisão de assistência estudantil, a questão do não conseguir concluir o curso pode ser também uma espécie de sintoma da questão? Isso, bem lembrado, porque a gente viu muitas situações lá no setor de atendimento psicológico da DIASE, em que às vezes a faculdade era um momento em que emergiam as dificuldades, porque a pessoa vai estudando, vai passando, né, aquela obrigação de sair do segundo grau, e às vezes na universidade é que a coisa explode. Né, que as crises vêm, porque às vezes acontece também da pessoa não saber o curso que ela quer fazer, né, entra num curso, não é aquele curso, e várias situações, sair de casa, morar fora, e às vezes a gente vê assim, que há situações em que a pessoa vai protelando essa conclusão, essa obtenção do diploma, às vezes na própria graduação, com o trabalho de conclusão do curso, ou com as reprovações. Não consegue terminar. Não consegue terminar. E às vezes alguns que concluem também vão passando de um curso para outro, agora eu vou fazer outro curso, agora eu vou fazer uma pós-graduação. Não é que isso não possa ser feito, isso pode ser feito. E isso sozinho também não quer dizer nada, eu quero frisar isso aqui. É a tal da constelação que nós falamos. Isso nós temos que analisar o caso a caso, situação a situação, para a gente ver assim, aquela pessoa, ela está mudando de curso, por quê? Porque ela descobriu que ela não quer aquele curso, ou porque ela está com medo de entrar no mercado de trabalho, com medo de assumir uma posição diante da sociedade, da família, diante de sair à luta mesmo, né? Okay. Eu acho que são essas situações que vão nos dando indicativos que está havendo problemas, que essa pessoa está protelando, está deixando esse período em aberto, às vezes com medo ou com insegurança de dar um passo à frente. Sim. Né? Eu acho que essa... E finalmente concluir, né, a transição do mundo infantil ao mundo adulto. No próximo bloco, né, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, ainda antes do fim da graduação, mas o início, porque os meninos entram na faculdade e os pais pensam, pronto, mergulhar no mundo adulto. E não é necessariamente assim. A gente volta no próximo bloco, a Léa vai falar sobre essa questão, a entrada na faculdade, e concluir com a questão da finalização da transição da infância ao mundo adulto, conclusão da adolescência. Voltamos logo.